Capítulo 3. Lugar de paz e muitas maravilhas. Esta terra sozinha não é somente nossa mestra e guardiã. Os poderes de todos os mundos penetram nela. Sri Aurobindo Savitri. Viajei em ônibus de Madrás a Bangalore. Alguns amigos me arrumaram um carro e parti para o norte ao longo de uma rodovia para o interior, a fim de encontrar o refúgio do mago de Puttaparthi. Viajava sozinho com um motorista indiano, pois Iris estava muito ocupada na sociedade teosófica. Por esse caminho, deixamos o estado de Mysore e entramos em Andhra Pradesh, indo através de campos abertos, pintados aqui e ali pelos afloramentos de colinas arredondadas e pedregosas. Não tinha visto nenhuma indicação sobre Puttaparthi até alcançarmos os últimos trechos de nossa viagem de 160 quilômetros. Então, atingimos uma estrada de pedras britadas e areia solta, como uma trilha para carros de boi, que foi se estreitando, se apertando entre as construções derrubadas de uma vila solitária. Em outros lugares, o caminho se desviara para os leitos arenosos dos rios. Esses cruzamentos são possíveis, exceto em estações muito chuvosas, mas ouvi dizer que se os vagabundos espertos que moram por perto precisarem de dinheiro, cavam um buraco fundo na água rasa da passagem. Então esperam os carros atolarem para assim barganhar um preço alto para removê-los. No entanto, os dias em que visitantes terminavam sua viagem a Puttaparthi em carro de boi ou caminhando já se acabaram. Apesar da estrada acidentada no ano de minha primeira viagem, em 1966, carros e até mesmo ônibus grandes podiam vencer os obstáculos finais e alcançar os portões do ashram. Os refúgios de Sai Baba se localiza ao lado da vila de Puttaparthi, que se aninha num estreito vale agrícola entre montanhas rochosas e coloridas. O vale, verde claro na estação da colheita, é remoto e silencioso, intocado pelo progresso. Enquanto entrava pelo portão, o sol espalhava um brilho dourado sobre a construção. Muitas das edificações se erguiam ao redor do perímetro do grande complexo, em direção a um grande prédio branco central. Era a hora do bhajan noturno, isto é, o canto de músicas sacras e cânticos. Fui informado que Sai Baba estava com a multidão no grande salão que ocupa a maior parte do andar térreo da construção central. E como aparentemente somente ele poderia dizer onde eu devia dormir, sentei-me no meu saco de dormir do lado de fora e esperei. O som ritmado dos cantos aprofundavam a paz no cair da noite. As luzes surgiram vagarosamente. A música penetrante prosseguia. Parecia embeber-me, aliviando meu corpo cansado, acalmando minha impaciência, lavando minhas ânsias e preocupações. Alguém veio e me levou para o quarto que Baba havia determinado para mim. Ficava na pequena casa de hóspedes, bem mobiliada e com banheiro privativo. Era muito melhor do que eu esperava. Uma das primeiras pessoas que encontrei no ashram foi o Sr. N. Kasturi, um professor aposentado de História e reitor da Universidade de Mysore. Na ocasião, ele era o secretário do ashram, editor de sua revista mensal, Sanatan Sereti, e escritor de uma biografia de Sai Baba. Tinha também passado para o inglês muitas pregações públicas de Sai Baba proferidas no dialeto Telugu. Essas publicações, em vários volumes,
contém os ensinamentos espirituais do homem milagroso, dando uma ideia de sua missão e mensagem. Na minha primeira manhã, o Sr. Kasturi chegou à casa de hóspedes com cópias de todos os livros impressos em inglês. Eles são um presente de Baba para você, explicou. O Sr. Kasturi não é somente um erudito, mas um homem profundamente religioso, cuja face brilha com devoção e benevolência. O Sr. Kasturi me contou alguma coisa sobre o ashram. Seu nome é Prashanti Nilayam, significando lugar de grande paz. Cerca de 700 pessoas moram ali, enquanto centenas vêm e vão. Os residentes ocupam casas com terraços voltados para dentro do centro do ashram. Os visitantes ocupam qualquer lugar disponível na ocasião. Um quarto numa das grandes construções, um pequeno espaço no chão, um canto na varanda do correio ou, em ocasiões de muita afluência, a pura terra sob uma árvore. Pessoas como eu, acostumadas ao conforto da civilização ocidental, Baba costuma acomodar na casa de hóspedes mobiliada. Cedo, de manhã, ouvi sons estranhos, mas calmantes, dos cânticos sânscritos. Fiquei sabendo que vinham da escola onde meninos e jovens estudavam os Vedas. Eles aprenderam não somente a ler o sânscrito desses trabalhos, mas também a recitá-los de cor. São ensinados por eruditos a cantar os textos com entonação e ênfase corretas, como se fazia na Índia em tempos passados. A razão para isso é que os benefícios espirituais dos Vedas provém muito mais do efeito mântrico, vibratório dos sons, do que do significado das palavras. Escritores antigos nos dizem isto, e tendo me submetido a cantar alguns cânticos, não creio ser difícil de acreditar. Atualmente, há pouquíssimas escolas deste tipo na Índia, talvez porque se demore 7 anos para aprender um Veda, e como são 4, mais de 20 anos se fazem necessários para conhecê-los. Não há nenhuma recompensa comercial por conhecê-los ou recitá-los. Sai Baba parece determinado, contra a maré de materialismo na Índia moderna, a reviver sua antiga cultura espiritual. O ashram tem apenas sua própria cantina, onde fui convidado a fazer minhas refeições, mas como era um convidado de Baba, não podia pagar. A acomodação também era grátis. Além disso, recebi uma coleção de livros. Não me permitiam pagar coisa alguma, mas talvez eu pudesse oferecer um donativo no fim da minha estada, como acontece em outros ashrams da Índia. Não, disse o Sr. Kasturi enfaticamente. Baba não aceita donativos. Ele nunca recebe dinheiro de ninguém. Ele parece ter alguns seguidores ricos, falei. Talvez eles forneçam ajuda financeira ao ashram. Não, disse o Sr. Kasturi. Mas não aceite o que digo. Pergunte a eles mesmos. Muitos estarão chegando nos próximos dias para o Shivaratri. O que é isso? Perguntei. Ele me explicou que era um grande festival anual do deus Shiva. Milhares de pessoas vinham a Prashanti Nilayam por causa dele, e durante o festival, Baba sempre realizava 2 grandes milagres em público. Então decidi esperar lá pelo festival de Shivaratri, noite de Shiva, e ver os milagres. Nesse meio tempo, eu leria a história de Sai Baba, escrita por N. Kasturi. Falaria com os seguidores de Sai e me aproximaria do grande homem tanto quanto possível. Kasturi me deixou esperançoso ao me informar que eu poderia ser chamado para uma entrevista muito em breve, embora Baba fosse ocupadíssimo. Nos primeiros dias, de fato,
tive bastante sorte em ser convidado para diversas entrevistas de grupos. 12 pessoas se juntavam numa das salas em qualquer extremidade do Bhajan Hall, ou sala de oração, como é chamada algumas vezes. Nessa sala, Sai Baba se senta numa cadeira ou no próprio chão, dependendo de sua vontade, e os convidados se sentam no chão, na posição de lótus ao seu redor. Em todas as ocasiões, consegui ficar o mais próximo possível de Baba e me sentar ao seu lado direito, perto da mão que produzia a cinza. Essas entrevistas normalmente começavam com alguma conversa sobre assuntos espirituais. Baba convidava alguém a fazer uma pergunta. Então, na resposta, ele se aprofundava em assuntos como o significado e propósito da vida, a verdadeira natureza do homem e como viver para alcançar a meta. Os ensinamentos são sempre claros, vívidos e muito práticos. Quando o encontro estava prestes a terminar, se algumas pessoas tivessem problemas pessoais, Sai Baba as conduzia para uma outra sala, uma a uma ou em grupos de família. Mas nenhum encontro prosseguia sem que Baba produzisse pelo menos um item a mais além da vibhuti, cinza, sempre criada com seu aceno teúrgico da mão. Tenho visto Baba retirar do ar brincos, colares, correntes, anéis e outros objetos e dar em seguida para alguém. Aparentemente, ele conhecia minhas suspeitas e sabia que elas ainda não haviam sido dissipadas, porque todas as vezes que ia retirar algo do ar, puxava suas mangas até os cotovelos. Numa das vezes, no entanto, Baba não precisou fazer isto, pois como estava um dia muito quente, viera com uma veste de mangas curtas. Então, como se fosse exorcizar de uma vez por todas o espírito cético dentro de mim, deixou sua mão direita aberta, palma para baixo, no braço da cadeira, próximo a meus olhos. Se eu fosse um quiromante, poderia estudar as linhas da sua mão e de seus graciosos dedos alongados. Estava certo que nada, ainda que pequeno, podia ser escondido ali. Então, Sai Baba ergueu a mão e começou a movimentá-la em círculos, perto de meu rosto. A mão estava vazia, mas de repente segurava alguma coisa grande que saía um pouco num dos lados da mão. Sacudiu a mão e então ali estava um longo colar de contas coloridas. Era o que os indianos chamam de japamala, o qual, como o rosário cristão, é usado para orações. Seu tamanho corresponde a 108 pedras ou contas. Não havia nenhum lugar no espaço tridimensional onde um mágico pudesse guardar um colar semelhante e mostrá-lo em tais condições. Baba, ao sair, presenteou uma senhora com o colar. Quando ele o colocou no pescoço da senhora, ela ficou tão emocionada que seus olhos se encheram de lágrimas e em seguida se ajoelhou para tocar os pés de Baba. Todos os dias a multidão aumentava. As acomodações estavam totalmente tomadas e as pessoas começavam a espalhar suas camas sob as árvores. No meio de tantos rostos escuros, indianos vestidos de branco, eu era o único homem ocidental, pois Bob havia voltado para a Califórnia. Dentre as senhoras, somente havia 2 de pele clara, Nirmalanda e Gabriela. Mesmo assim, não me sentia como um estrangeiro. Sentia-me entre irmãos e me achava completamente feliz. Não poderia me sentir de outra maneira no meio de tanto amor fraternal brilhando nos rostos e inspirando cada palavra e ação. Cada estranho se tornava conhecido em poucos minutos
e amigo íntimo em poucas horas, ansioso por ajudar e sedento por contar tudo sobre as maravilhosas coisas que Sai Baba tinha feito. Logo descobri que os seguidores vinham de todas as partes da Índia e de todas as classes, nobres, homens de negócios, médicos, advogados, juízes, cientistas, soldados, funcionários, comerciantes. Lotando a casa dos convidados estavam no apartamento de senhoras a Maharani Sandal e sua filha, Inanda, a princesa de Kutch. Dentre os homens estavam o Kumarajá, príncipe de Venkatgiri, o Kumarajá de Sandor, o senhor de Venkateshwara Rao, magnata da Maica, e eu. Essas pessoas eram ricas mesmo. Lembrando a sugestão do Sr. Kasturi, perguntei a elas, bem como aos outros seguidores ricos, sobre as doações em dinheiro a Sai Baba. De todos eles, e mais tarde de outros, obtive a mesma resposta. Eles adorariam, disseram, ajudar a manter o ashram de Baba, mas ele não aceitaria nenhum dinheiro deles. Nem recebe qualquer espécie de donativos. Que campo fértil este aqui para aqueles líderes religiosos e suas organizações sempre de olho em fundos, não somente em núcleos ricos, prontos para doar, mas as multidões que se juntam por ocasião dos encontros com Baba, algumas vezes com mais de 200.000 pessoas. Que coleta podia ser feita por um bom pregador, mas Baba se recusa a receber. Como então ele consegue o dinheiro de que precisa? A resposta é um sorriso no qual se lê: como Baba faz qualquer coisa? Ele é um mistério insondável. Depois disso, conclui que qualquer que fosse o motivo de realizar tantos milagres, dinheiro certamente não era. Cada um com quem falei tinha pelo menos um ou mais milagres para me contar sobre sua própria experiência. Meus cadernos começaram a se avolumar com as fantásticas histórias, algumas das quais não tinha esperanças de verificar. Mas havia outras que podiam ser checadas e verificadas de várias formas, além dos fenômenos de materialização, como os que eu já tinha visto. Havia contos envolvendo quase todas as formas de milagres. Dentre elas, milagres de cura, a cura de vários tipos de enfermidades enraizadas e crônicas, algumas consideradas incuráveis na opinião médica. No ashram, há um pequeno hospital com 2 médicos e ajudantes ocasionais vindos de fora. Os 2 funcionários de tempo integral são o médico superintendente Dr. B. Sitarma e sua assistente Dra. N. Jailakshmi. O superintendente me disse que quando Baba lhe pediu há alguns anos para tomar conta do hospital, ele estava aposentado, afastado e não se sentiu inclinado a aceitar tal responsabilidade. Mas Baba disse que ele seria apenas o cabeça fictício e que ele mesmo faria as curas. Então, o Dr. Sitarma, também um devoto, perdeu seu receio em face de tal serviço, e assim aconteceu. Além dos tratamentos de rotina, sempre recebia as instruções de Baba, ele me disse, e muitas curas ocorreram. Casos praticamente incuráveis foram solucionados. Do ponto de vista científico, as curas são inexplicáveis. Para ajudar-me, relatou uma série de casos em detalhes, mostrando-me chapas de raio-x, diagnósticos médicos e outros documentos relevantes. A seguir, descrevo alguns casos para exemplificar algumas das doenças tratadas por Baba no ashram.
Também me disse que Baba tem diferentes receitas para diferentes pacientes. Uma devota de Bangalore sofria de tuberculose. Havia sangramentos e a chapa mostrou uma cavidade no pulmão direito. Segundo opiniões médicas, a doença era provavelmente curável, mas o tratamento levaria cerca de 2 anos. Em vez de seguir o tratamento tradicional, ela decidiu vir para Prashanti Nilayam. Sai Baba lhe deu vibhuti retirada de sua mão, como fazia sempre, e ela teve que ficar hospitalizada. Uma semana mais tarde, quando fui ao hospital, ela ainda estava convalescendo. Todos os sintomas da doença haviam desaparecido, assim afirmaram os médicos. Essa senhora se curou em uma semana e não em 2 anos. Um jovem vivendo em Bombay, mas tendo voltado da Suíça recentemente, estava sofrendo de problemas internos diagnosticados como câncer. Não era devoto de Baba, mas um amigo o incentivou a ir a Prashanti Nilayam. Em desespero ele foi, e ficou não no hospital, mas num local perto da cantina. Ali esperou e rezou para que Baba o ajudasse. Uma noite, teve um sonho no qual alguém o visitava, carregando uma faca brilhante. Quando acordou, só se lembrava disto. Contou ao doutor Sitarma e a outras pessoas. Talvez não tivesse sido realmente um sonho. Ao gerente da cantina que levou o café em seu quarto, o homem mostrou uma grande e misteriosa mancha de sangue em seu lençol. Teria Baba realizado uma operação enquanto ele dormia? Tais coisas estranhas já eram conhecidas. Todos os sinais e sintomas do câncer haviam desaparecido. Passado 1 ano após sua experiência, decidi escrever ao tal homem para saber se estava realmente curado. A resposta me chegou da Suíça, para onde havia voltado. Sua saúde estava perfeita e desde então não passou um dia sem que pensasse em Baba e oferecesse uma oração do fundo do coração em reconhecimento pela cura milagrosa. Um homem de 58 anos de idade, sofrendo de hiperpirexia, foi trazido ao hospital. Já havia sido tratado de febre e desinteria por cerca de 2 anos em algum outro hospital sem alívio. No ashram, os vários tratamentos hospitalares foram experimentados pelos médicos: quinina, penicilina, cloromicetina, mas tudo em vão. A temperatura do paciente era muito elevada. Delirava e sua condição geral piorava. Perdeu a consciência e parecia não haver mais esperanças para a sua recuperação. Sai Baba veio ao hospital para visitá-lo. Apanhando o vibhuti do ar, de maneira usual, a espalhou sobre a testa do paciente e ainda colocou um pouco de cinza na boca do homem, que já estava em coma. Em pouco tempo, a temperatura começou a cair, o paciente recobrou a consciência e sua condição melhorou rapidamente. Logo voltou ao normal, sem nenhum sinal de disenteria. Quando já estava bastante forte, foi dispensado do hospital. Um aleijado que não andava, não sentava, nem ficava de pé, foi trazido ao ashram. Esse homem, um rico plantador de café, tinha 50 anos e nos últimos 20 anos vinha sofrendo de artrite reumatoide. Havia se submetido a vários tratamentos médicos sem resultado e agora, além da artrite, apresentava um rim danificado sem funcionar mais. No hospital em Prashanti, ele recusou qualquer tratamento médico ortodoxo, dizendo que tinha grande fé no poder de Sai Baba. Desta vez, Sai gesticulou a mão e produziu uma pequena garrafa com um líquido medicinal e prescreveu 2 gotas do remédio na água diariamente. 15 dias após o tratamento,
o doente começou a andar com a ajuda de uma bengala. Mais ainda, o rim começou a funcionar normalmente. Antes de voltar à sua plantação, tentou expressar sua profunda gratidão a Sai Baba, mas Sai disse: "Não me agradeça, foi sua própria fé que o curou." Perguntei ao Dr. Sitharma se a cura tinha sido permanente ou se talvez os problemas haviam retornado. "Parece ser permanente. Ouvi algum tempo atrás que ele continuava muito bem", disse. Nos meses seguintes, eu iria encontrar muitas pessoas que haviam experimentado curas dramáticas e milagrosas de doenças sérias ou até mesmo mortais, e outras que podiam testemunhar tais curas fantásticas em suas próprias famílias ou na de amigos. Essas pessoas me permitiram usar seus nomes e seus casos serão descritos nos próximos capítulos. Mas agora, em Prashant Nilayam, Dr. Sitharma me informou que a temperatura de Sai Baba estava ficando elevadíssima. O médico a checava todas as manhãs, como sempre fizera neste período do ano, com a permissão de Baba. A alta temperatura era um sinal do milagre, que se aproximava e acontecia atualmente nos festivais de Shiva, o médico explicou. Esperei o acontecimento ansiosamente, após ter ouvido dos devotos descrições dos milagres já ocorridos em outros anos. E mesmo assim, ainda me sentia um pouco cético, pois nada deste tipo de milagres havia chegado até meu conhecimento através das crônicas sobre fenômenos miraculosos.